Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais parlamentares que estão aqui, às equipes de assessoria, à imprensa que está aqui presente, ao pessoal que enche as nossas galerias, em especial os nossos estudantes que estão aqui. Sejam bem-vindos. Sejam sempre bem-vindos, pessoal. Eu não sei se ainda tem alguém aqui da Polícia Civil, mas se houver ainda o pessoal que está lutando aí pela nomeação na Polícia Civil, contem sempre com o nosso apoio e eu espero que dê certo, pessoal, a votação aqui. O deputado Jorge está fazendo um esforço grande para a gente votar, tomara que dê quórum para a gente votar hoje ainda. De qualquer forma, eu sei que há muitos assuntos importantes a serem tratados aqui em relação ao Distrito Federal, mas, na minha opinião, não existe assunto mais importante do que o que acontece no Brasil e que tem reflexo e que hoje é noticiado no mundo inteiro em relação ao nosso Estado de Direito. Em 2016, aconteceu um impeachment da então presidente Dilma Rousseff. E o artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal, diz que, em caso de impeachment, a condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, vai ter como consequência a perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública. Naquela ocasião, o ministro Lewandowski, então ministro do Supremo Tribunal Federal e que presidiu a sessão do impeachment, apenas condenou a então presidente Dilma à perda do cargo, violando frontalmente a Constituição Federal no que diz respeito aos 8 anos de inabilitação. Dilma Rousseff permaneceu habilitada para ocupar cargos públicos e o Senado nada fez. Uma violação frontal. Em 2017, o então presidente Michel Temer publicou um indulto de Natal e o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, e o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a eficácia do indulto de Natal, prerrogativa do presidente da República. Os outros poderes nada fizeram. Nada fizeram. O próprio Supremo, numa espécie de lapso de atendimento à Constituição e submissão à legalidade, 2 anos depois, entregou vigência novamente àquele indulto do presidente Temer. Mas um caminho estava sendo trilhado, um caminho de desrespeito à Constituição Federal pelo tribunal que deveria salvaguardá-la. Um caminho de desrespeito à lei pela Suprema Corte do Brasil. Um caminho estava sendo estabelecido e os outros poderes nada fizeram em relação a isso. Se submeteram a esse início de uma jornada que agora coloca em risco a própria existência de um Estado democrático de direito no Brasil. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal considerou a homofobia e a transfobia como crimes de racismo, ao reconhecer omissão legislativa. O Supremo Tribunal Federal, portanto, criou 2 tipos penais, prerrogativa do Congresso Nacional legislar sobre direito penal. O Congresso Nacional nada fez. Não houve reação. Ainda em 2019, o Supremo Tribunal Federal abriu inquéritos. Inacreditável. O Supremo Tribunal Federal abriu inquérito para investigar, abro aspas, notícias fraudulentas, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de ânimos caluniante, difamante e injuriante, que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal. Vou pedir 2 minutos a mais, presidente, o meu tempo está se esgotando ali.
Não tem quórum. A gente aguarda que o pastor Daniel chegar. A hora que o deputado Daniel chegar, a gente vota. O inquérito que foi aberto com base no artigo 43 do regimento interno do próprio Supremo, que diz que, ocorrendo infração à lei penal na sede ou na dependência do tribunal, o presidente daquele tribunal vai instaurar inquérito. Agora perceba, tudo o que é de ânimo, supostamente de ânimo caluniante, difamante, injuriante, entra nesse inquérito que começou e não termina. Não termina, o inquérito tem 5 anos. Não, os supostos crimes não são cometidos na sede do tribunal, que não tinha competência para abrir o inquérito. Sabe o que os senadores da República fizeram em relação a isso? Nada. Nada. O inquérito não tem sequer fato definido. Quando o Código de Processo Penal exige a narração do fato e todas as suas circunstâncias para que o inquérito seja aberto. Sabe o que os senadores falaram? Nada. Não há regra respeitada no que diz respeito à distribuição desse inquérito. É como se o Supremo fosse a vítima, o Supremo abrisse o inquérito de ofício para investigar, ele vai conduzir tudo e ele mesmo vai julgar. E o relator é uma espécie de pré-definição que não existe na nossa legislação. Vai tudo para o ministro Alexandre de Moraes. Sabe o que os senadores falaram sobre isso? Nada. A situação é a tal ponto perigosa que, enquanto eu falo isso aqui, alguém da tribuna falou assim, salve. Falou da tribuna, não, perdão, aqui da galeria do plenário, obrigado. Esse é o sentimento da população ante o que está acontecendo no Brasil. Eu mencionei um nome e alguém aqui na galeria falou assim, salve. Na sequência, vieram banimentos de perfis em redes sociais, em decisões sigilosas, que são sigilosas para as próprias redes sociais, que são sigilosas para o alvo da investigação, e que são sigilosas para os outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Banimento de perfis em rede social. Censura descarada, não é para retirar algo que foi postado em violação à lei, é para que aquele perfil não poste mais. Censura descarada ao arrepio da Constituição Federal. Sabe o que os senadores fizeram? Nada. Nada. E o Poder Judiciário foi avançando, e agora chega ao ponto de proibir emendas impositivas. Emendas impositivas que existem desde 2015 na própria legislação relativa ao tema. Sabe o que o Congresso Nacional fez? Um almoço com o presidente do Senado, o presidente da Câmara e os ministros do Supremo. 2 assuntos. A inércia do Congresso Nacional atribuiu superpoderes a um poder, o Poder Judiciário, que hoje age como se reunisse as competências do Executivo e do próprio Legislativo. O Estado de Direito no Brasil, eu repito como já falei daqui, acabou. O império da lei não existe mais. A lei só existe para quem é inimigo do regime e quem tem coragem de se colocar contra o arbítrio e contra a tirania. Finalmente, há 2 dias, o mesmo Supremo Tribunal Federal, por meio de decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, depois confirmada pela primeira turma,
suspendeu o funcionamento de uma rede social no Brasil por causa de uma briga, de uma disputa imbecil entre um tribunal e um cidadão norte-americano. 21 milhões de brasileiros estão proibidos de utilizar uma rede social, estão sendo prejudicados por uma decisão judicial, só porque o Supremo quis. O mesmo Supremo confiscou dinheiro da Starlink, que não é ré no processo, que não é investigada, que não deve multa nenhuma. Sabe o que o Congresso Nacional fez em relação a isso? Nada. Nada. O destino do Brasil é o mesmo destino de outras ditaduras da América do Sul, como a Venezuela, aonde o X é proibido também. Aonde as pessoas, quando falam o que pensam, vão presas. O destino do Brasil não é só o destino desses parlamentares que estão sendo perseguidos. É o destino de cada pai e mãe de família que daqui a pouco não vai poder mais dizer o que pensa e nem professar a sua fé. E contra isso nós precisamos nos levantar. Por isso estaremos na Paulista no dia 7 de setembro contra o arbítrio.